Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre confiança. Confiança, no dicionário, diz o que é confiança? É crença na integridade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outrem, crédito, fé. Ter profunda confiança em um amigo, por exemplo. Crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Essa é a definição de confiança. Eu quero hoje aqui tentar construir ou reconstruir a ideia de confiar em alguém ou alguma coisa. O real significado da palavra confiar, ele sinaliza que a pessoa tem certeza de que algo ou alguém não vai falhar. Ou seja, a gente só confia naquilo que realmente conhece. Faz sentido para vocês? Só confiar em algo que a gente realmente conhece? Existem algumas situações que nossa confiança também ela pode se apoiar na recomendação de outras pessoas que talvez você confie. Mas, sinceramente, mesmo que as outras pessoas opinem, a formação da nossa confiança, ela é um processo muito pessoal. Na sua vida você carrega uma malinha, né? Que são os acontecimentos da sua vida, a bagagem que você tem e todas essas coisas, e aquilo ali muitas vezes dita o ritmo da sua vida, né? Então você só vai confiar em uma pessoa ou em algo que fazem sentido com aquela sua bagagem, com a sua experiência, com a sua malinha que você carrega no dia a dia. Às vezes a gente cria um círculo de confiança através de pessoas que pensam da mesma maneira que a gente. A gente cria isso. Para dar um exemplo sobre essas pessoas que te causam confiança e às vezes você não segue essas pessoas, essa semana eu tive uma situação no trabalho em que um rapaz que trabalha comigo, ele me apresentou uma solução de alguns problemas que nós estávamos tendo e ele me apresentou algo e eu falei assim, cara, naquele caso específico com que ele estava me apresentando, eu já tinha passado por aquela mesma situação. Eu tomei uma decisão e eu fiz uma solução muito parecida com a que ele estava me apresentando, né? Então eu fui enfático. Eu falei para ele naquela hora, vai dar errado por causa disso, expliquei para ele todas essas coisas. Ele olhou para mim, assim, tentou entender o porquê que eu falei que queria dar errado e seguiu a vida. A gente não conversou mais que isso. Geralmente, eu não sou um cara muito ativo na operação, no dia a dia, né? Eu tento olhar a coisa de uma maneira mais distante para pensar no todo e não nas coisas mais específicas, assim. Eu tento ajudar na hora da execução, mas eu às vezes não consigo. Mas nesse caso em específico, eu tinha a experiência. Eu já tinha a vivência daquilo ali. E aí eu tentei ajudar o menino, né? E aí eu tentei desviar o caminho dele. E o que acontece esse moleque ele é muito bom, apesar de novo, e ele sabe também que ele é muito bom. E aí o que aconteceu? Ele seguiu a intuição dele, né? Porque ele tinha certeza que estava certo e todas essas coisas. E aí, ok, não vi o que não, eu não vi ele executando, né? Porque eu não fico, muita gente, eu não consigo ficar tomando conta, né? Nesse nível. E aí deu um problema do tamanho do mundo. Cara, ele não conseguiu mensurar aquilo.
E na hora que deu problema, eu fiquei recebendo mensagens, né, tipo, em que ele me contava do problema, em que as outras pessoas da empresa também me cobravam por causa do problema. E nesse momento eu lembro que eu estava dirigindo e eu estava questionando a Deus de uma maneira veemente, assim, porque naquele momento muitas das coisas da minha vida tinha saído do meu controle. E eu não estava entendendo o que tem coisa. Então, eu tô ali naquela hora, eu tô muito frustrado, mas ao mesmo tempo também muito revoltado, porque aquele menino não seguiu as dicas, né? Ele tipo, não confiou em mim. Mesmo eu tendo a experiência e todas essas coisas, e eu com aquele turbilhão de coisas na cabeça, e aí eu falava, Deus, mais isso agora? Tipo, já não basta tudo que está acontecendo aqui na minha vida, já não basta tudo que eu estou acontecendo, e eu estava pensando, o que eu vou fazer? A única coisa que eu queria fazer era, tipo, dar uma bronca no moleque, fazer com que as coisas voltassem ao normal e tudo mais, assim, tipo, tudo que eu mais queria naquele exato momento era assumir o controle de volta da minha vida. Eu não estava sob nenhum controle. A nossa vida nesse mundo de hoje ela é assim, né? A gente tem diversos caminhos para serem seguidos, mas o principal caminho que a nossa mente, o nosso coração quer seguir é como eu mantenho tudo sob controle. Acho que cada um pode pensar nisso e toda vez que eu perco o controle de alguma coisa, eu me coloco numa situação estranha, né? Na verdade, não é uma situação estranha, é uma situação de vulnerabilidade. Então, assim, a todo momento que a gente está passando por algum problema, por qualquer coisa que seja, o que fica no nosso coração e na nossa mente é como eu mantenho tudo sob controle. Ou como eu retomo o controle daquilo, como que eu pego a rédea de novo da minha vida. E por que eu perdi e desviei minha atenção? Eu preciso tomar o controle disso para eu ter paz e ser feliz. É isso que nossa cabeça mundana traz hoje para a gente. Como que a gente faz para ter o controle de tudo? Na nossa vida, a gente passa por momentos assim todos os dias. Todos os dias, todas as semanas, momentos em que, tipo, a gente está numa situação de fragilidade extrema. Toda vez que a gente não tem o controle, é porque a gente está frágil. A gente está numa situação de fragilidade e, geralmente, a gente está suscetível a qualquer tipo de ataque, pode ser chamado, que a gente pode achar que alguém pode nos acusar de algo, a gente pode estar numa situação de fragilidade no trabalho, que pode, talvez, custar o nosso trabalho. Né? A gente tem, nesses momentos, além de fragilidade extrema, uma desesperança, dúvida, e aí, no geral, é muito louco, né? É nessa hora que a confiança em Deus começa a se revelar na nossa vida. Você pode falar, você não tem mais nada para acreditar, né? E você confia em Deus. É muito louco, isso parece até um paradoxo, né? Porque quando a gente não tem mais nada para confiar, a única coisa é confiar em Deus, e a gente vai descobrir que era a única coisa que a gente precisava, né? No final das contas. Se cada um de vocês aqui começar a pensar, houveram, sei lá, um ou mais momentos da vida de vocês em que vocês estavam numa situação de fragilidade, uma situação bem frágil, sem esperança, com dúvida, e que a confiança em Deus, de repente, apareceu dentro do seu coração, apareceu dentro da sua vida. O negócio ele é devastador, ele vem, a confiança em Deus ela entra dentro da gente e dá tanta força para a gente seguir, que você olha e fala assim, da onde eu saí? Né? Como que eu consegui chegar a isso? Isso é a confiança em Deus. Mas como todo bom ser humano, a gente passou aquela situação, a nossa confiança em Deus, o que ela faz? Começar a baixar. Não, um pouco atrás. E aí você volta a confiar naquilo que você mais conhece, que é você mesmo. Você volta a ter a confiança, eu confio no meu taco, eu sei, eu faço, tudo mais. Mas tudo bem, é por isso que a gente está aqui hoje na igreja. Se não fosse por isso, a gente estaria lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Se alguém não leu ainda, desafio vocês a lerem, porque é algo interessante.
né? Ele fala sobre os heróis da fé, e aí ele fala que de muita gente que confiou em Deus de maneira bem diferente, como Noé, que construiu um barco, e na Bíblia não tem nenhuma menção de que choveu antes de Noé. Aparentemente, a primeira vez que choveu foi quando Noé construiu o barco, ele nem sabia o que era aquilo. Mas eu quero ler um pedaço aqui da Bíblia, em uma outra hora. Eu quero ler um pedaço da Bíblia que a gente vai ver um caso bem parecido com esse nosso, de que a gente confia em Deus e, de repente, a confiança se vai. Esse caso está em Mateus 14, 23 a 31. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando eu leio esse pedaço, quando eu leio essa passagem, eu gosto muito dessa passagem porque ela tem inúmeras lições que a gente, cada dia que a gente lê, a gente vai enxergar uma coisa diferente. Quando eu vejo nessa passagem que, ao sair do barco e começar a andar sobre as águas, Pedro teve uma profunda confiança de que Jesus era capaz de ajudá-lo. Ele teve a confiança extrema em Jesus de que ele conseguiria andar sobre as águas sem problema nenhum. Mas, de repente, ele começa a reparar em coisas que são maiores do que ele, mas não são maiores do que Jesus. Ele começa a reparar no vento, no mar agitado, coisas que ele não pode controlar. Aí o que acontece? Ele sente medo, ele começa a afundar. Parece que, nesse momento, ele também tem a certeza, é muito louco, né? Porque, assim, Pedro, ele pergunta para Jesus, ele fala para Jesus: se é você mesmo, eu confio em você, então, se for você mesmo, se for Jesus, a pessoa em qual eu confio, fala para eu ir até aí que eu vou. E Jesus fala: pode vir. Então, o que ele fala? Ele tem um pico de confiança em Cristo, ele desce do barco no meio do mar e começa a caminhar sobre as águas. E Pedro está ali, vendo Jesus, ele está do lado de Jesus, escutando a voz de Jesus aqui. E aí ele vacila por um momento, ele olha e fala assim: uau, mas olha a força desse vento, olha como as águas estão agitadas, eu não sou o suficiente para isso. O que acontece? Ele para de confiar em Jesus, nesse exato momento a confiança dele em Jesus começa a se reduzir a ponto de que ele começa a afundar. E na hora que ele começa a afundar, ele está numa situação de fragilidade extrema, e ele olha e fala assim: eu só posso confiar em Deus nesse momento. Assim. E aí ele fala: Jesus, ele fala: Senhor, salva-me. E Jesus salva ele na hora. Eu sei que a gente estava falando sobre confiança, eu só quero fazer um parênteses aqui para uma lição quase que subliminar nesse ponto aqui. Ela é muito importante, então que a gente possa... Eu aprendi muito com isso, né? Na verdade, assim, a atitude que eu tive lá com o rapaz que trabalha comigo e tudo mais, na hora de conversar, veio muito daqui, porque eu lembrei disso na hora. Pedro, ele pediu socorro para Jesus naquele momento e ele sabia que só Jesus poderia salvar ele.
E Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem, né? A gente lembra que Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Imagina a cabeça de Jesus, ele poderia pensar da seguinte maneira como nós homens pensamos. Poxa, eu sou Jesus, eu falei para Pedro que ele podia confiar em mim, que ele podia vir até aqui. No meio do caminho, ele desviou a atenção dele, e agora ele quer que eu salve ele? Jesus podia pensar, por que ele não acreditou em mim desde o início? Né? Por que ele não continuou a acreditar em mim? No início ele sentou, ele levantou do barco, pisou no mar e veio andando sobre as águas. Jesus vai falar, por que ele não podia ter acreditado em mim ao invés de ter afundado? Alguém aqui consegue se enxergar nessa situação? Isso é muito louco, né? Isso é para quem é casado. Você já sabe o que estou falando, né? A esposa fala, eu avisei. Por que você não me escuta, né? Não tem essas coisas, Renan? No trabalho, você também não é assim? Eu não sei. Né? Enquanto a gente é só o funcionário, beleza, mas assim, quando a gente, sei lá, a gente tem um pouquinho mais de experiência e a gente sobe um degrauzinho, a gente tende a ficar muito bravo mesmo assim, vai falar, eu vou demitir esse cara porque ele não me escuta, porque não sei o quê, ele só faz as coisas do jeito que ele quer e tudo mais. Jesus podia pensar assim, né? Sou Deus, cara. Falei para o cara que ele poderia vir até a mim e ele não veio. Alguém aqui já se deixou levar por orgulho nessas horas? Só por ter uma suposta razão? Eu já fiz isso algumas vezes. Faço isso meio que todo dia lá em casa. Brincadeira. Mas Jesus não, cara. Ele nem titubeou. Na hora, ele estendeu a mão para Pedro e salvou Pedro. Independente do que ele falou depois, se foi uma bronca, se não foi e tudo mais, mas assim, a primeira atitude de Jesus foi estender a mão e salvar. Então, se a gente pensar na cronologia da situação, Jesus, se for você, eu vou confiar em você e vou andar até você. Então, Jesus, tá bom, pode vir. Aí, quando ele olha, ele começa a afundar e ele, Jesus, desculpa que eu desconfiei, mas me salva agora. Jesus vai lá, estende a mão e salva o cara. A nossa falta de confiança em Deus, ela vem da nossa carnalidade, né? Do nosso eu, do nosso egoísmo mesmo. Porque, cara, eu já citei várias vezes, porque eu confio em mim mesmo, porque eu não confio nos outros. Eu acho que se você confiar em outras pessoas, não confiar em outras pessoas, você está até certo. Né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. O único que é digno de toda a sua confiança radical é Jesus Cristo. De resto, seu amigo vai te magoar, seu esposo, sua esposa, seu pastor, todas essas pessoas vão te magoar. Não tem como. Eu vou magoar os meus melhores amigos também, porque eu sou humano. Eu sou um cara que por muitas vezes na grande maioria das vezes da minha vida, eu deixo de olhar para Cristo. E eu olho para dentro de mim. Então, às vezes, eu vou magoar todo mundo. A nossa fé, eu falo por mim, infelizmente, ela é vacilante, né? Porque só tem uma coisa, ela é baseada em todas as nossas expectativas humanas. Toda a nossa fé hoje, eu entendo que a gente tem um caminho a seguir a Cristo e tudo mais, mas as nossas crenças humanas, as expectativas que a gente tem na vida como um ser humano eu quero um emprego melhor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ser feliz, eu quero todas essas coisas que você pensa em no eu, né? Você está baseando todas as suas expectativas, você está colocando toda a sua fé nas expectativas humanas. E aí, com isso, acontece que nem Pedro. Nós vamos naufragar a nossa confiança em Deus. Não tem o que fazer, não tem. Pode ser que você confie um pouco em Deus já. Você tenha uma parte da sua vida, você já tenha entendido o quão bom e benéfico é Jesus Cristo na nossa vida. E você confia um pouco em Deus.
Mas a sua confiança é para pedir alguma coisa, pedir para que Deus mude algo na sua vida, pedir para que Deus lhe dê alguma coisa, ou para que Deus faça algo desagradável na sua vida acontecer. É muito legal, né? Tipo, eu confio em Deus nas minhas orações, eu peço para Deus, né? Eu não sei, para quem não me conhece há muito tempo, eu sou uma pessoa que falava, sei lá, muito palavrão e todas essas coisas. Eu lembro do Fernandão uma vez contando para mim. O Fernandão falou assim: se você confia em Deus, você vai pedir isso para Deus e uma hora Deus vai tirar isso da vida. Mas eu estou pedindo algo, né, para Deus, assim. Isso é confiar que Deus pode fazer algo para você, mas uma coisa é confiar em Deus para Ele te dar algo ou para Ele fazer algo na sua vida. Mas uma coisa totalmente diferente é confiar em Deus através de algo ou continuar confiando em Deus quando Ele não dá o que você deseja. São coisas opostas, né? Vocês conseguem enxergar isso aqui? Putz, aqui eu só estou pedindo aqui, e aqui eu estou falando com Deus, Deus não está me entregando nada daquilo que eu estou falando, ou uma situação que eu estou vivendo, e Deus, Ele parece que está mudo, né? O João falou muito bem, assim, foi muito legal. Quando é difícil confiar em Deus, por exemplo, quando tudo na sua vida fugiu do controle, quando está tudo ruindo, quando está tudo bagunçado, e você não entende, simplesmente não entende o que está acontecendo. Tem alguém aqui, nesse exato momento, que se sente assim? Eu falei aqui no começo, eu me sinto assim. Hoje, eu estou nesse exato momento. Assim, eu tinha minha vida toda sob controle e, de repente, bagunçou tudo, né? Parada louca. E eu não sei se eu fico bravo, sei lá. Para alguns de nós, no momento de vida assim que a gente está, a gente confiar em Deus pode ser só coisas pontuais, que nem a gente estava falando. Uma coisa ali, outra coisa, coisas pontuais da nossa vida. Mas para outra, a pergunta que fica aí o que está acontecendo? Cara, o que está rolando na minha vida nesse exato momento? Mas uma coisa eu tenho certeza. Apesar de eu não entender, lá na frente eu vou conseguir olhar para trás e vou falar: agora eu entendo. Agora eu entendi. A única maneira de aprender a confiar em Deus é através da experiência. A confiança em Deus, olha só que legal, essa frase, eu fiquei pensando nisso esses dias, a confiança é um pré-requisito fundamental para quem deseja andar com Deus. Ela é alcançada e desenvolvida à medida que buscamos conhecê-lo e permitimos que ele nos conheça de maneira íntima. A falta de relacionamento com Deus mata a nossa confiança nele. Faz sentido para todo mundo ou não? Afinal, confiar em alguém que a gente nem conhece é difícil, né? O grande erro, o maior erro todo que eu vejo é que a gente conhece Deus de ouvir. A gente conhece, e eu não estou na crítica nenhuma, tá? A gente conhece Deus de vir no domingo na igreja e só escutar o pastor falar. Isso não vai funcionar. Eu sei que eu falei já para ninguém confiar no que o outro homem fala, mas isso aqui eu tenho certeza absoluta que não é uma palavra minha, e sim do Espírito Santo. Se a gente conhecer Deus só de ouvir, não vai funcionar. Se a gente não tiver intimidade com Ele, não tem o que fazer. Quando há intimidade, existe um entendimento que o caráter dele é reto, que ele realmente é digno da nossa confiança radical. Eu quero ler uma passagem, ela é grande, mas para mim faz total sentido de ler. Ela está em Gênesis 22, eu vou ler de 1 a 18. Deixa eu abrir aqui.
Todo mundo tem Bíblia aí? Então tá bom. Porque crente que vem para a igreja sem Bíblia, estranho, né? Ah, vocês tiveram a cola, né? Então, beleza. Vou ler aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eu não sei se todo mundo conhece a história de Abraão, mas Deus prometeu a Abraão um filho, que desse filho teria todas as tribos da terra seriam provenientes desse filho de Abraão. Abraão seria o pai de todas as nações. Abraão, ele passou por poucas e boas, né? Ele se meteu a Deus e ele e a mulher dele quiseram dar uma de Deus ali e falar, acho que na verdade não é pra gente, nós dois tendo filho, que a gente está velho, né? Tem aqui o filho com a minha serva e tudo mais. Então, eles esperaram bastante, cometeram vários erros. Então, eu não sou pai e eu não imagino qual que é o amor que Abraão tinha por Isaque. Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu imagino por todo o sacrifício que eles passaram, que seja grande, mas ter um filho depois dos 100 anos e todas essas coisas, o primeiro filho, eu acho que era muito amor, né? Não sei. E aí Deus fala assim, sacrifique-o ali como holocausto. Para quem não entende, ele está mandando... Faz o seguinte, você gosta tanto desse filho seu, foi tão difícil de você ter ele, teve uma briga, teve não sei o quê, você teve que ter outro filho, teve que expulsar a mulher, é o filho que você ama, mas agora a gente vai matar ele. É isso que Deus está falando, né? Aqui do versículo 2 para o versículo 3, eu não sei se Abraão ficou bravo, Abraão ficou questionando e tudo mais, a Bíblia nos indica que ele fala assim, ó, sacrifício como holocausto, e o próximo versículo está, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Aparentemente, ele nem questionou. Levantou e foi levar o filhinho dele. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem... Cara, só um adendo. No terceiro dia de viagem, vocês já imaginaram passar 3 dias viajando e pensando que você vai ter que matar o seu filho? Rapaz, eu acho que isso aqui deve ser difícil. Viu? Essa viagem aqui não deve ser fácil, não. Pode fazer. Ai, ai. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Fica pensando, né? Imagina Isaque e fala, caramba, o que vai acontecer aqui? O que meu pai tem na cabeça de que vai acontecer? Porque está faltando uma parada aqui. Está faltando o essencial do holocausto. Né? A Bíblia, ela não fala se... É difícil, né? Não dá para você conseguir ter a expressão de sentimento ali, se ele fala de uma maneira aflita, se ele fala de uma maneira curiosa, assim, não conseguimos entender. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Mais uma vez, eu não sei se Abraão aqui ele estava em paz de que ele tinha que dar o filho, né? Acho que Abraão já falou, eu fiz tanta besteira, né? E Deus está me pedindo isso, eu acho que eu vou seguir fielmente o que ele está falando. E eu não sei se ele já estava conformado aqui, ou se ele realmente confiava em Deus de que Deus iria prover algo. Em nenhum momento o anjo falou isso para ele.
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Antes de ele amarrar o filho, né, eu queria, sei lá, fazer um resumo aqui de... Deus falou com Abraão, a gente sabe toda a história lá, de que foi a luta para ele ter esse filho. Aí Deus fala com Abraão para ele oferecer o filho em sacrifício. Abraão ele anda por 3 dias. Abraão ele tem o filho dele questionando. Abraão ele tem que trabalhar ainda, fazer o altar, construir tudo, para depois sacrificar o filho. Eu queria que vocês se colocassem nessa situação, para quem é pai, alguma coisa assim. Eu juro que eu tentei várias vezes e eu sei lá, eu já fico aflito desde o começo, né? Desde quando o anjo falou, cara, você aparece um anjo aqui para falar comigo, assim, será que eu estou disposto a entregar algo? Né? Isso é uma pergunta que eu quero deixar, porque eu fico com essas indagações na minha vida. Beleza, eu sou um cara cristão, eu sou alguém que acredita em Cristo, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo está dentro de nós, mas se aparecer um anjo agora aqui e falar, Vinícius, faz isso, eu não sei se eu vou fazer. Pode ser por falta de confiança, não sei. Mas vamos lá. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Então, assim, eu não sei, na minha interpretação, Abraão ia matar ele mesmo ali porque ele confiava em Deus que ele tinha que fazer isso. Porque para mim, não é que Abraão achava que Deus ia dar o cordeiro mesmo assim. Eu acho que existem 2 tipos de confiança. A confiança em que Deus vai prover o cordeiro, ou a confiança em que realmente Deus sabe o que é melhor para a minha vida, então eu vou seguir o que Ele está fazendo. Eu fico com essa... Se for... Não sou nenhum estudioso da Bíblia, não sou nenhum teólogo nem nada, mas no meu entendimento eu fico com essa segunda opção. Eu acho que Abraão confiou tanto em Deus e falou assim... Ok, se Deus está me dizendo que o melhor é eu dar o meu filho, é isso que eu vou fazer, por mais que doa. E eu só penso dessa maneira porque lá na frente, Deus fez isso. Porque lá na frente Deus pega Jesus e oferece Jesus em holocausto, oferece Jesus como sacrifício para todas as pessoas. Então, eu acredito que a confiança de Abraão nesse momento é a confiança de que Deus sabe o melhor para a gente. Mas eu vou continuar aqui. Então, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Pode parecer que Deus estava indo longe demais, né, ao fazer esse pedido. Imagina pedir para matar um filho, coisa meio absurda, né? Mas no fundo mesmo ali, ele não estava interessado em Isaque. Deus não tinha nenhum interesse em Isaque. Ele tinha interesse no coração de Abraão. O Senhor ele queria prová-lo. Queria provar Abraão para aprová-lo na missão que Abraão tinha, na história de Deus. Eu falei um dia aqui que Deus não convida a gente para sentar no banco da igreja e assistir a história dele. Deus ele convida a gente a fazer parte da história dele.
Isso é muito mais do que sentar num banco de cadeira. Isso é muito mais do que a gente ir no culto no domingo. Isso é muito mais do que a gente só simplesmente ligar para o irmão na terça, quarta-feira da semana para saber se ele está bem. Isso tem um desdobramento muito grande. A gente tem a Bíblia toda como uma grande história de milagres e milagres acontecendo dia após dia, com pessoas que não têm poder nenhum, sendo empoderadas de verdade, né? Essa palavra ficou muito na moda hoje no Brasil, de empoderamento, mas é um empoderamento tão etéreo, tão pífio, né? Empoderamento de verdade é quando Deus pega pessoas incapazes, como todos nós, e faz grandes coisas acontecerem através da nossa vida. O Senhor queria prová-lo, porque não deveria existir no coração de Abraão nada maior e mais importante que o Senhor. É difícil isso, né? Hoje eu tenho, sei lá, eu tenho a minha família, eu e a Ana e tudo mais, e às vezes muitas pessoas já me perguntaram, acho que já vi que o João me questionaram 2 semanas atrás, e eles falaram assim, o que eu faria sem a Ana? Como que seria a minha vida sem a Ana? E isso me fez pensar muito, porque isso não deveria significar, cara, é claro que eu amo a Ana, a gente tem uma vida juntos e tudo mais, mas se por acaso eu venha a perder a Ana, assim, eu tenho toda a minha tristeza, todas essas coisas, não quero deixar isso de uma maneira chula. Apesar dela ser uma parte mega importante na minha vida, mas não é a mais. E é difícil, às vezes, aceitar isso. Não é que Deus, algo que eu não conheço de verdade, eu teoricamente não conheço, nunca vi, seja mais importante do que a pessoa que está ali do meu lado, dorme comigo, que é palpável, que está há, 11 anos correndo comigo, a gente travando batalhas contra a vida. É difícil saber isso. É difícil você aceitar que as pessoas que estão ao nosso lado, elas não são as coisas mais importantes da nossa vida, apesar de serem importantes. E esse mesmo teste de confiança, Deus ele fez com Abraão e continua fazendo hoje com a gente. Ele propõe uma troca, sempre. Ele pede que a gente deixe as coisas passageiras e abracemos as eternas e gloriosas encontradas em Cristo. Quando a Bíblia fala de confiança em Deus, ela se refere à fé em Jesus. Ele é o princípio da confiança, portanto, não faz sentido nenhum não confiar nele quando temos todo o suprimento para isso. Está dizendo não faz sentido a gente não confiar em Cristo quando ele se apresenta dessa maneira para a gente, quando ele se mostra como nosso Salvador, como a pessoa que a gente pode ter descanso. Agora há pouco, um pouco antes, eu falei sobre a gente não estar entendendo o que a gente passa. Eu confesso que eu estou nesse exato momento. Estudando a Bíblia, eu me deparei com um versículo, e eu queria que vocês anotassem isso, eu queria que vocês guardassem esse versículo. Para todo momento de dificuldade que vocês estiverem tendo, vocês vão lá e leiam Hebreus 12, 26 e 27. Nesse versículo ele fala assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não possa ser abalado. Se você está passando por um momento de provação, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento em que é difícil confiar em Deus, mas você está em fragilidade, saiba que Deus está fazendo é chacoalhando a sua vida para tirar tudo aquilo que não é dele
para sobrar só aquilo que é dele. Se você já entregou a sua vida para Cristo, se você entende que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, Cristo está fazendo exatamente isso na sua vida agora, se você estiver passando por um momento de turbulência. Seja ele financeiro, seja ele matrimonial, seja ele com seus filhos, qualquer que seja o problema, que você tenha que confiar em Deus, o que Ele está fazendo para você Ele está abalando mais uma vez. Ele está abalando a sua vida para que todas as coisas que não tenham, para todas as coisas que não são de Cristo, para todas as coisas que não são do eterno, saiam da sua vida e você caminhe junto a Ele. E lá na frente você vai olhar para trás e falar, agora eu entendo. Por fim, eu quero falar para vocês que, se vocês não estão nesse momento com Cristo, se vocês não ainda sentem essa plena confiança em Cristo, é o seguinte, não importa a distância que você está de Deus. Ele sabe exatamente onde você está agora. Exatamente Ele sabe onde você está. E Deus, Ele vai em qualquer distância. Não importa onde você esteja. Deus, Ele vai. E para chegar até você, para ajudar você. E Deus, para chegar até você e ajudar você, Ele vai encontrar alguém no meio do caminho em que Ele possa amar você. Ele vai colocar uma pessoa do seu lado que é temente a Ele, para que Ele possa amar você e se sentir cuidado. Ele vai te amar incondicionalmente e Ele suprirá todas as suas necessidades, se você confiar nele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por a gente ser humano, confiar em você em pequenos momentos da nossa vida, mas mesmo assim o Senhor não desiste da gente, o Senhor estende a mão para quando a gente precisa. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode confiar em Ti, Pai, e a gente pode caminhar contigo e que cada dia seja uma caminhada melhor. Senhor, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não consegue confiar em Ti. Parece algo diferente, né? Para confiar em Ti, Pai, a gente também precisa da Sua ajuda. Então, Senhor, nesse momento eu, Vinícius, escolho confiar em Ti. Se você escolhe confiar em Ti também, eu peço que você faça oração. Senhor, eu escolho confiar em Ti. Cuida da minha vida. Pai, por mais que as coisas possam ser abaladas, por mais que as coisas possam estar bagunçadas na minha vida, Pai, eu confio em Ti porque eu sei que o que o Senhor está fazendo é o melhor para mim. Assim como o Senhor fez com que Abraão levasse Isaac até o altar para sacrificá-lo, Pai, eu Te entrego o meu coração, assim como Abraão entregava o seu filho. Senhor. Eu Te entrego o meu coração para que o Senhor possa fazer o que quiser na minha vida. Pai, eu não entendo o que acontece às vezes, mas, Senhor, eu entendo que Tu és poderoso e Tu quer fazer algo grande através das nossas vidas, Pai. Então, que nós possamos entregar o nosso coração nesse momento e que Deus, Ele possa agir na nossa vida, Ele possa bagunçar a nossa vida para que as coisas fiquem em ordem de acordo com o Seu reino. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.